Deus comunica as suas grandezas de muitas formas. Deus tem também muitas maneiras de operar. Em muitas formas de Deus agir para transmitir a graça, a misericórdia e seu poder, nós conhecemos algumas, dentre as suas muitas maneiras. Mas Deus é poderoso, Ele é nele mesmo. No mundo antigo, as pessoas valorizavam muito os sonhos, porque os sonhos comunicavam realidades espirituais. O transcendente, o divino, falava com as pessoas através do sonho, através de sonhos. Nós temos registros na Bíblia, inclusive, de grandes homens que mudaram suas vidas, o curso de sua casa, de sua família, de um povo, de uma nação, por causa da comunicação que Deus deu através de sonhos, que Deus fez através de sonhos. Eu poderia citar para vocês José, do Egito, que teve sonhos. Sonhos, inclusive, que revelavam a grandeza de seu chamado, de sua vocação, de sua história. Que também falavam sobre o futuro da humanidade, no caso, os sonhos que ele interpretou, os sonhos do faraó e de homens que estavam com ele na prisão, que foram a interpretação, foram pontes de acesso até ele chegar ao palácio. Jacó teve que receber uma comunicação de Deus em sonhos quando ele fugia de seu sogro Labão. Paulo também recebeu direção para a Macedônia, para ir à Macedônia, onde Deus queria manifestar algumas coisas. José, pai de Jesus, também, de igual modo, recebeu uma visitação em sonho, onde o anjo lhe comunicou sobre a manifestação do Espírito Santo em Maria, gerando a obra milagrosa do nascimento virginal de Cristo. Bom, existem muitos outros exemplos que eu poderia destacar aqui para vocês sobre como a Bíblia está recheada de personagens que receberam uma visitação de Deus. Daniel, por exemplo, tinha um espírito excelente. Nesse espírito de excelência, ele tinha a habilidade excelente em interpretar sonhos. Sonhos que falavam sobre o futuro da própria humanidade. A exemplo do imperador, reis antigos, imperador da Babilônia, por exemplo. E ali nós temos a famosa estátua que fala sobre, inclusive, sobre o anticristo, os pés da estátua, a da interpretação de Daniel. Bom, no mundo islâmico não é diferente. Então, o modo que Deus atua para falar conosco aqui no Brasil, no Ocidente, é diferente do modo como Deus atua, age, manifesta a sua bondade, sua graça, a multiforma que Deus atua para revelar o seu amor e a sua bondade. No mundo é diferente como ele atua conosco aqui no Ocidente. No mundo islâmico, os sonhos têm um significado muito especial. E eu já vim aqui várias vezes relatando para vocês como os muçulmanos estão sonhando com Jesus. É o modo que Deus está intervindo diretamente em lugares em que a pregação, o acesso à pregação é muito difícil. E os missionários perdem suas vidas, são perseguidos, vivem na clandestinidade para poder pregar o evangelho de Cristo. E eu já trouxe vários testemunhos de muçulmanos sonhando com Jesus, se convertendo a Cristo, por Jesus apareceu para eles em um sonho. Olha o que aconteceu agora, eu vou mostrar para vocês. Exato, o que aconteceu agora, esse testemunho é do dia 18, que estava acontecendo em Gaza. Você sabe que ali em Gaza está em guerra, em guerra com Israel. Israel invadiu Gaza, está agora em incursão em resposta aos ataques terroristas de 7 de outubro, no caso de 2023, mês passado, que eu gravo esse vídeo. E agora, 200 muçulmanos, anote aí, 200 muçulmanos aceitaram Jesus porque sonharam na mesma noite com Jesus. Jesus apareceu para 200 muçulmanos na faixa de Gaza na mesma noite e eles se converteram a Cristo. No meio da guerra, o príncipe da paz se manifesta. Eu quero compartilhar com você esse testemunho aqui. Eu vou ler para você. Essa matéria está em outros lugares também. Eu já volto aqui para comentar com você isso. Eu vou pedir a você gentilmente agora para você se inscrever. Se você não é inscrito, é muito importante. Nesses 3 segundinhos, você se inscreve, deixa o seu like, toca o sininho para todas as notificações e apoia o nosso trabalho aqui, o nosso canal. Vai lá. Meu muito obrigado, eu te agradeço. Pessoal, é o seguinte, eu falo sobre muitas coisas, não só testemunhos, mensagem, ensino, tem vídeo aqui de ensino, tem aula gratuita, liberada para vocês.
E eu libero aqui para vocês nos canais, tanto YouTube, quanto Facebook, quanto Instagram. E eu conto muito com o seu apoio. Eu faço algumas aulas, né, em estilo série, documentário. Aqui, por exemplo, eu tenho uma área que é uma área de ensino, que é o AbaPlay, onde eu ensino sobre cultura, história, geopolítica, escatologia, e por aí vai. É o AbaPlay. Você pode assistir no site, você assiste no aplicativo. Então tem muitas aulas aqui. Eu passei aqui rapidamente porque são assuntos extremamente importantes que encontramos restrições nas plataformas abertas para poder falar e dar a você a instrução. Eu quero comentar com você duas coisas que eu vou mostrar agora, antes de mostrar o testemunho, duas coisas. Mas eu quero que você assista duas aulas aqui no AbaPlay, que são duas séries. As duas coisas que eu quero comentar, primeiro, é essa daqui. 261 igrejas, tá, dos Estados Unidos, Igreja Metodista Unida, estão em um cisma em andamento, ou seja, estão em ruptura. A Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos, a igreja rachou, dividiu, por causa da teologia queer. Então, primeira coisa, nós temos uma trilogia, é uma aula, gente, vocês precisam entender tudo sobre teologia liberal. E eu construí uma série aqui dentro do AbaPlay, que é essa daqui, teologia liberal. Então, a primeira coisa, um lugar onde Cristo não é o centro, teologia humanista e o cristianismo pop, teologia queer e a igreja inclusiva. Então, você falasse, por que agora esses caras estão inventando de igreja inclusiva, igreja do arco-íris e não sei o quê? Por que eles estão fazendo isso com a igreja? Não adianta você só ficar esbravejando na rede social. Você precisa entender. Então, eu fiz um curso para vocês. Esse curso aqui são 3 aulas, que é uma trilogia extremamente fundamentada e melhor, tem material didático, tem um e-book para vocês aqui. O e-book é gratuito, você não paga mais nada por isso aqui, ó, Mapa Mental e e-book. A outra coisa, outra matéria que eu vou mostrar para vocês e mostrar também o curso, então estou mostrando o problema e estou mostrando a solução para vocês entenderem. A Georgieva, que é a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, do FMI, acabou de dar uma declaração no dia 15 de novembro de 2023, que as CBDCs estão vindo para substituir o dinheiro físico. E eu estou mostrando para vocês o que é isso que a Georgieva está falando, e tem muitas falas dela aqui no AbaPlay, quando eu comento sobre o The Great Reset, o grande reset da economia mundial, o grande reset mundial, tá? Conexões ocultas, no caso a crise mundial, o surgimento das CBDCs, cidade de 15 minutos, transhumanismo e elite da voz. Em especial o segundo episódio, quando eu falo das CBDCs, vocês vão entender o fim do dinheiro, tá? Então eu estou deixando o link aqui embaixo para você clicar e conhecer o AbaPlay e fazer parte. Então tem dois assuntos extremamente importantes, atuais, que você precisa entender. Bom, feitas as recomendações, deixa eu voltar para cá. Gente, compartilhe isso daqui, porque esse testemunho é maravilhoso, é tremendo. Deixa eu colocar minha tela aqui. 200 muçulmanos sonharam com Jesus na mesma noite. Vamos lá. Milagre. Homens muçulmanos em Gaza buscam a Cristo depois de mais de 200 sonhos de Jesus na mesma noite. Uma organização missionária, Assembly of God, a Assembleia de Deus, a missão da Assembleia de Deus, que está atuando em Gaza, acolhendo as famílias, né? Quem perdeu o seu parente, quem perdeu o filho nessa guerra terrível, eles estão acolhendo, dando alimento, dando abrigo, dando refúgio, mas ao mesmo tempo ensinando a palavra de Deus. E depois que esses mais de 200 homens foram acolhidos, 200 deles sonharam com Jesus. Aqui, ó. Licona ensina estudos do Novo Testamento na Houston Christian University e também escreveu vários livros, incluindo The Case for the Resurrection of Jesus e Paul Mitzma, enfim. Numa publicação recente no Facebook, Licona disse que recebeu um relatório de ministérios cristãos clandestinos, entre aspas, no Oriente Médio, que detalhava as conversões milagrosas. Está aqui. Ele então citou o relatório dos ministérios. Nos últimos 2 dias, ministramos a centenas de pais que perderam a maioria, se não todos, de seus filhos na guerra. Pais que perderam seus filhos na guerra. À medida que transportávamos estes homens para um local seguro, alimentamos-los, lavamos-lhes as roupas, e começamos a ler-lhes a Bíblia, partilhando o caminho da paz através de Jesus.
Então, um grande milagre aconteceu. Aqui é um missionário que está relatando o que os missionários clandestinos que atuam nos países islâmicos, os países que terminam em ão, Paquistão, Irão, que no caso a gente traduz como Irã, né? Afeganistão, né? Uzbequistão e por aí vai. Terminados em ão, são países regidos pela lei islâmica. Basicamente é uma teocracia. Então, pregar o cristianismo, pregar a Cristo, é um crime e você pode ser eliminado. E por isso que são missionários clandestinos. Então diz assim, então, um grande milagre aconteceu ontem à noite. Jesus apareceu a mais de 200 em sonhos. Eles voltaram até nós para aprender mais da palavra de Deus. E estão perguntando como seguir a Jesus. Licona, que é esse missionário que está expressando o relatório que ele recebeu, expressou então sua própria opinião sobre o conflito Israel-Hamas. Aqui não interessa muito a opinião dele sobre o conflito, né? Ele é pró-Israel, mas não é o cerne da questão. O cerne da questão é que, aqui, deixa eu mostrar para vocês, inclusive, essa aqui, ó, da Assembleia de Deus News, que é uma organização que atua amparando, financiando e ajudando os missionários que são perseguidos. Mais do que um sonho, muçulmanos vindo a Cristo. Partilhar a mensagem do evangelho com muçulmanos em países fechados, aos missionários é difícil e perigoso, mas as orações pelos muçulmanos estão a ser respondidas à medida que Jesus intervém pessoalmente. Isso aqui é muito interessante. À medida que Jesus intervém pessoalmente, Jesus está se revelando a vários muçulmanos em sonhos. Lembrar a você que, inclusive, dentro da escatologia islâmica, está dentro dos hadiths, que são os livros de oralidade, são os contos do profeta, interpretações, visões do profeta, não está no Alcorão a escatologia islâmica. Então, nos livros ali de oralidade, histórias do profeta, de contos do profeta, tem a escatologia islâmica, a literatura paralela do islamismo, tem a escatologia. E eles acreditam que o Isa, que é Jesus, que vai lutar contra o Dajjal, né? Na revelação do Mahdi, que é o profeta, né? é o anticristo que vem do Islã. Então, Isa para eles é Jesus. Jesus veio e Jesus vai morrer. Para eles, Jesus casou, teve filhos e por aí vai. Jesus não é uma Shia, segundo o Islã. Então, para eles, os sonhos têm muito significado. Por isso que eu estou comecei falando sobre sonhos. Então, esse testemunho aqui revela o que eu estou falando para vocês já há um tempo, né? Nestes últimos dias, o Senhor está se revelando, o Senhor está falando, as pessoas estão com sede da palavra de Deus, enquanto aqui no Ocidente nós estamos nos distraindo com subterfúgios, né? Com uma igreja sensitiva, com ótimas experiências, em vários lugares do mundo, as pessoas estão com sede do evangelho genuíno, e Cristo está se revelando a estes. Inclusive é muito difícil pregar o evangelho nesses lugares, mas este fato, esse testemunho mostra como o Senhor está tendo misericórdia e como vai acontecer uma grande colheita em nações, inclusive, que é proibido pregar o evangelho. Essa notícia é tremenda. E como o Senhor está se revelando aos muçulmanos, como o Senhor está tendo misericórdia, como Deus está agindo de maneiras tão sobrenaturais aqui no Ocidente ou no Oriente, em vários lugares do mundo, porque o tempo da colheita está chegando. Você crê nisso? Eu creio nisso, meus irmãos. O tempo da colheita está chegando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ore pelos missionários. Ore, né, para que o Senhor use a vida deles com poder, com autoridade, para que o Senhor se revele, né, aos perdidos, como ele tem feito. São crianças sonhando, inocentes, né, sonhando com o Senhor Jesus, tendo visão da eternidade, tendo visão, inclusive, da volta de Cristo, tendo sonhos da volta de Cristo, crianças que estão tendo visões, né? Algumas pessoas dizem que foram arrebatadas, mas que tiveram visões de verdade, né? Homens e mulheres sendo levantadas como profetas, profetisas, pessoas que foram transformadas, o caráter dessas pessoas foi transformado por um encontro genuíno com Cristo, e que você também que está me assistindo se levante para anunciar a Cristo em tempo e fora
de tempo. Que ele se revele a você, assim como está se revelando nesses lugares onde eles não têm acesso. E quando eles conhecem a palavra de Deus, a Bíblia, eles se apaixonam por Jesus. Né? Que coisa linda e tremenda. Não deixe de compartilhar, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.